Olá, o desejo do meu coração é que Deus te abençoe rica e poderosamente. Então vamos meditar mais um pouquinho na palavra de Deus? Hoje estaremos lendo o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 32, a partir do verso 1. Depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Cercou as cidades fortificadas e deu ordem para que seu exército rompesse os muros. Quando Ezequias percebeu que Senaqueribe também pretendia atacar Jerusalém, consultou seus oficiais e conselheiros militares e eles resolveram fechar a passagem das águas das fontes que havia do lado de fora da cidade. Organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes de água e o riacho que atravessava os campos, pois disseram: não devemos permitir que os reis da Síria encontrem toda essa água aqui quando chegarem. Então Ezequias se dedicou a reparar todos os trechos onde o muro estava quebrado, construiu torres e fez outro muro do lado de fora do primeiro. Também reforçou o aterro da cidade de Davi e fabricou grande quantidade de armas e escudos. Nomeou oficiais militares sobre o povo, os reuniu diante dele na praça, junto à porta da cidade, e os encorajou, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e de seu exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado. Eles têm um grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar a lutar as nossas batalhas. As palavras de Ezequias deram grande ânimo a seu povo. Queridos, esse texto da palavra de Deus, ele tem conhecimentos muito profundos sobre o que devemos fazer quando enfrentamos guerras, batalhas na nossa vida. A palavra do Senhor começa esse texto dizendo que depois de Ezequias ter sido fiel em todas essas coisas, a Bíblia ela está nesse versículo se referindo a tudo que Ezequias fez desde que assumiu o trono. Queridos, a palavra de Deus nos afirma que no capítulo 29, que Ezequias, no primeiro mês de seu reinado, a primeira coisa que ele faz é restaurar o templo, é reabrir o templo do Senhor. Depois, ele convoca os sacerdotes, os levitas, para realizar esse trabalho dentro do templo. Posteriormente, a palavra de Deus também nos afirma, no capítulo 30, posteriormente, o rei Ezequias também dá importância às festas que eram realizadas pelo povo judeu. A celebração da Páscoa, a celebração da festa dos pães sem fermento. Também fala para nós no capítulo 31 que o rei Ezequias ele se preocupou, junto a todo o povo, em derrubar todos os altares que eram consagrados a outros deuses que não eram os deuses de Israel e concentrar a adoração do povo de Deus no templo, na casa do Senhor. E aqui no capítulo 32, a palavra do Senhor traz para nós que depois de ele ter feito todas essas coisas, aparece um rei, que era o rei da Síria, chamado Senaqueribe, para tentar começar a amedrontar o rei Ezequias e o povo de Jerusalém, dizendo que invadiria a cidade, que derrubaria todos os muros e começou a ameaçar aquele povo de uma grande guerra, de uma grande destruição. E a palavra do Senhor vai dizer para nós que o rei Ezequias, ao saber dessa notícia, ele começa a já pensar em estratégias. Primeira coisa que Ezequias faz é buscar conselhos nos oficiais do povo, nas pessoas que entendiam de estratégias de guerra. Quando passamos guerras na nossa vida, guerras espirituais, problemas, dificuldade, será que nós temos buscado conselho com as pessoas certas, no lugar certo? Será que temos buscado a orientação do Senhor? Muitas vezes a gente sabe que não. E outra coisa que eles fazem é tapar as fontes de água.
desviar o curso do riacho, para que quando o exército inimigo chegassem para destruir aquela cidade, para rodear aquela cidade, eles não encontrassem fonte de água para que pudessem se sustentar, reanimar as suas forças. Será que temos deixado fontes, recursos para os inimigos, para aqueles que colocam a nossa vida em uma batalha espiritual grande? Será que nós temos deixado recursos para que esses inimigos possam se alimentar, possam se sustentar na nossa vida? Outra coisa que o rei Ezequias faz em relação a essa cidade é cercar os seus muros onde havia falhas. Ele tapa todos os buracos do muro que cercavam e protegiam a cidade. Será que a proteção da nossa vida está sendo revestida pelo Senhor? Ou temos deixado brechas na nossa vida para que o inimigo venha encontrar uma maneira de nos atacar? Depois, a palavra do Senhor também diz que ele constrói um outro muro além do muro que já existia. Ou seja, além de tapar as brechas, ele reforçou a sua segurança. Ele procurou mais uma forma de se proteger do inimigo. Depois, nos versículos posteriores, também fala que ele preparou escudos, espadas, armas de guerra. Como estão as nossas armas de guerra para nós lutarmos as nossas batalhas espirituais? Temos deixado o nosso exército, as nossas armas de lado, ou temos reforçado aquilo que nós temos recebido do Senhor para lutarmos na guerra, que é a palavra de Deus, é a sua armadura? Em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, vai falar sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus que o Senhor nos reveste contém todas as ferramentas necessárias para nos protegermos do mal. A outra coisa que Ezequias faz foi encorajar o seu povo. Reuniu todo o seu povo na praça e encorajou eles dizendo: não desanimem, sejam fortes, sejam corajosos, porque Ezequias lembra ao povo que quem está lutando contra eles são apenas homens, mas quem está do lado deles é o Senhor. Nas nossas batalhas, nas nossas lutas, precisamos lembrar quem está do nosso lado. Quem está do nosso lado não são apenas pessoas que podem nos ajudar a passar pelas lutas, mas quem está do nosso lado é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que pode nos dar um grande livramento. E aqui no versículo 13, a gente vai ver a afronta que Senaqueribe faz para o rei Ezequias, por saber que ele havia se preparado para aquela guerra, se protegido para aquela guerra. Ou seja, o inimigo, ele usa de estratégias para nos amedrontar quando estamos passando por dificuldades, quando estamos sendo ameaçados. E no versículo 13 ele diz assim: sem dúvida vocês sabem o que eu e os reis da Síria antes de mim fizemos a todos os povos da terra. Acaso algum desses deuses dessas nações livrou seu povo de minhas mãos? Qual de seus deuses foi capaz de salvar seu povo do poder destruidor de meus antecessores? O que os faz pensar que seu Deus poderá livrá-los de minhas mãos? Olha que afronta que o rei Senaqueribe faz para o povo de Deus, dizendo: antes de vocês eu já lutei com vários outros povos, os reis da Síria, o povo a qual eu pertenço. Senaqueribe, ele fala isso como uma afronta, já lutou contra várias outras nações, e essas nações também tinham deuses. O que faz vocês pensarem que o Deus de vocês será capaz de livrar vocês? Ou seja, vocês não são melhores do que os outros, e o Deus de vocês não é melhor do que todos os outros deuses de todas as outras nações da qual nós destruímos. Interessante, no versículo 20, o que Ezequias faz ao ouvir, essa afronta que veio de Senaqueribe. Mas se a gente fosse olhar com os olhos naturais, provavelmente se nós fôssemos ameaçados dessa maneira, nossa fé poderia ser colocada em teste e nós talvez não seríamos aprovados. Mas no versículo 20, olha o que Ezequias faz. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filhos de Amós, oraram e clamaram aos céus, e o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio com todos os seus comandantes e oficiais.
O rei da Síria voltou envergonhado para sua terra. Quando entrou no templo de seu Deus, alguns de seus próprios filhos o mataram ali à espada. Foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e de todos os outros que ameaçavam. Então houve paz em toda a terra. Ou seja, quando nós oramos, quando clamamos ao Senhor, quando cremos que Ele está do nosso lado para nos proteger e quando fazemos a nossa parte para lutarmos contra o mal, para taparmos a brecha, para deixarmos de darmos sustento àquilo que o inimigo pode usar para nos atacar, o Senhor envia o seu anjo para nos dar um grande livramento e para nos trazer a paz necessária em meio a todas as situações que nos cercam. Eu desejo profundamente que o Espírito Santo revele ainda mais aquilo que Deus quer falar com você através dessa palavra. Que você seja ricamente abençoado e que o Senhor te guarde e te dê todas as estratégias necessárias em todas as suas lutas, em todas as dificuldades que você tem enfrentado. Um grande abraço a você. Se essa palavra tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos. Compartilhe com aqueles que você sabe que nesse momento possa estar precisando dessa palavra, essa palavra de ânimo. Do nosso lado está o nosso Deus. Deus abençoe você.